E vamos começar. Vou passar aqui pela parte de baixo, próximo do queixo do leão, onde que é mais escuro. Já começa ali escurecendo, marcando o bigode, o cavanhaquezinho dele mesmo, pelo a pelo. Nesse momento eu estou usando o sume de 50% e escurecendo aos poucos, assim eu posso sentir mais segurança, ver ali como é que a pele está reagindo, se ela vai escurecer com facilidade ou não. Estou utilizando uma Magnum de 11, curtinha ali, pequena. Eu fiz com ela meio deitada ali, onde eu consigo ter mais condição de fazer os detalhes dos fios mesmo. Vou ter mais precisão com ela de lado deitada. Fazer esses pelinhos com a Magnum ajuda para que os pelos não fiquem tão forçados assim. Ela faz trazer um pouco mais de suavidade nesses pelos. E assim nós vamos formando os formatos dos pelos, deixando eles em branco. Vou passar aqui para a parte do bigode agora. A ideia é a mesma, colorir as partes externas e deixar onde o pelo é claro sem tinta. Eu não faço aquele contorno do bigode com a RL. Eu vou colorindo atrás e por dos lados do bigode, deixando ele em branco. E o mesmo vale para esses outros pelinhos do cavanhaque. Agora eu vou dar uma escurecida maior aqui na lateral da cruz. E com a própria Magnum já vou fazendo aqueles pelinhos curtinhos que tem próximo da boca, dos lábios do leão, que são os pelos mais curtos que estão ainda crescendo. E já aproveito a Magnum de 11, vou colorindo ali a boca do leão, né? A parte interna da boca dele ali é toda preta mesmo. Já faço um pouco daquela sombra que tem superior ao lábios, a boca do leão. Nessa parte interna da cruz, que é uma parte onde a ideia é deixar mais claro, inclusive a boca também será feita mais clara um pouco do que a parte externa. Vou marcando as partes do bigode, escurecendo ao redor, deixando ele em claro, sem tinta. E vamos passar para a parte mais clara da cruz, onde não vai estar recebendo mais claridade. Então eu uso aqui um pouco do cinza. Peguei o preto 50%, bato um pouquinho no batoque de cinza, dá uma clareada nele. Se eu achar que está muito escuro, eu posso até limpar um pouquinho a agulha e fazer de novo. Nas partes mais escuras, abaixo do queixo do leão, eu escureço mais em passadas mais lentas, respeitando o sentido dos pelos, que é as marcações que eu fiz. Vou fazendo ali um emaranhado, deixando aquele pelinho mais crespo.
Essa parte externa da cruz eu vou fazendo ali com um preto puro, para poder ganhar mais intensidade na cor. Já vou fazendo aqueles pelinhos ali, seguindo as mechas das marcações que foram feitas no decalque. E a ideia é que eu posso deixar essa parte de baixo do queixo ali mais escura do que o queixo, já que os pelos ali são claros. Vai dar essa sensação de profundidade maior. E agora é a parte dos bigodes. Como eu disse, eu vou escurecendo a parte externa, deixando em claro, deixando em branco ali a parte do bigode. Não vou fazer um contorno forte com a RL, porque senão vai ficar muito artificial. Entendo que o melhor ali se fazer é deixar essa área em branco e depois, no final do trabalho, pode-se passar uma linha com a tinta branca. E nesse momento eu vou fazer a lateral esquerda da cruz, fazendo ela mais escura também, utilizando preto puro. Vou usar a Magnum. Vejam que eu não faço um traçado da cruz. Eu quero que a própria sombra, a parte mais escura ali, faça essa divisão, dando essa suavidade, onde vai ficar a parte mais escura e a parte mais clara, demarcando a cruz realmente. E passo a sombra ali com a Magnum em todo o trabalho. Já vou definindo ali os pelinhos menores do queixo e seguindo com as mechas da juba. Neste momento eu estou fazendo com a própria Magnum, mas eu faço com ela de lado. E assim eu estou fazendo essas texturas. É uma Magnum de 11, ela é pequena, e eu consigo ir fazendo essas texturinhas, como se fosse realmente o pelo ali meio crespo, mas ainda assim seguindo a posição da mecha, que isso é muito importante. Nessa parte é possível ver que eu vou fazendo ali a parte mais escura, deixando o bigodinho mais claro, e ali a parte da juba mesmo, né? A parte de baixo ali, como se fosse o maxilar do leão. Logo abaixo do queixo, novamente sempre utilizando ali a magra.
E agora nós vamos iniciar essa parte do nariz ali no focinho do leão, escurecendo bem, fazendo algumas texturas com a RL. Aqui eu estou usando uma RL. Consigo fazer ele meio que rastelando e tal, vai dar uma textura legal na parte do focinho do leão. Aqui eu estou fazendo algumas texturas de pelos maiores, mais crespos. Eu simplesmente coloco a agulha na pele e faço movimentos como se fosse um formato de infinito, mais curto ou mais longo, dependendo de como vai ser o pelo. É muito bom já fazer esse estudo da anatomia ali do leão, saber onde são as manchas, apesar de ter a referência ali do lado que nós estamos acompanhando, a gente já sabe que essa parte do leão ali ele é uma parte um pouco mais escura. Logo acima tem uma parte um pouco mais clara antes de chegar nos olhos. Então vamos fazer mais uma parte aqui do nariz. Eu faço uma pequena textura ali, que é como se fosse aqueles pelinhos que estão saindo mais claros, próximo da entrada do nariz. E agora eu volto aqui na parte do queixo ali, na base do maxilar. Eu já dei um tempo de pele. A cor ela dá uma assentada, ela muda, isso é importante, dá esse tempo de pele. E ali eu percebo que é necessário ficar um pouco mais escuro. Então eu faço mais uma passada. Se eu achar que o sume de 50% não está escurecendo o suficiente, eu posso utilizar o preto puro. Também utilizando o peso da mão para poder fazer com que fique mais claro ou mais escuro, de acordo com a referência. E agora eu já vou fazer aqui uma sombra de base, com cuidado para não perder o decalque, mas eu já faço uma sombra de base ali para poder dividir melhor o formato da cruz. Isso vai até me auxiliar ali no trabalho, saber que eu tenho que deixar aquela parte ali um pouquinho mais escura. Com a própria Magno, vou ali marcando. Existem algumas manchinhas da face do leão que eu já estou fazendo com a própria Magno mesmo. E isso ali me ajuda. Novamente com a Magno de lado, consigo fazer algumas texturas. É um movimento bem aleatório ali, mais curtinho. Utilizar a Magno de lado assim, ou então eu posso utilizar uma RL de 3, que era a que eu estava usando. Mas às vezes eu posso fazer com a própria Magno tombada. Essa agora é um dos momentos mais críticos e muito importante, é a parte dos olhos do leão. Estou utilizando ali a RL, vou fazendo essa marcaçãozinha ali, o contorno. Essa parte ali é uma parte que ela é mais escura, então eu vou utilizar um preto puro
Vou fazendo ali essa parte como se fosse dos cílios ali mesmo do leão. Trabalho ali com bastante calma. Já faço um rasteladozinho ali por dentro, onde que eu consigo fazer uma sombra já e texturas dentro dos olhos dele. Nesse momento eu sigo para fazer os pelos ao redor ali dos olhos, sempre seguindo o formato do pelo, que isso é muito importante. E agora eu volto para a parte superior do focinho, fazendo ali aquelas texturas bem curtinhas. Estou utilizando a 3RL, vou fazendo como se fossem pontinhos, pequenas vírgulas. É um movimento bem aleatório também. Nesse momento eu estou fazendo algumas texturas ali ao redor do bigode. Estou utilizando a 3RL para ter mais... Dessa forma eu consigo ter maior precisão. Vamos iniciar agora a outra parte, né? O olho esquerdo ali do leão, novamente com a RL. Momento de cautela, bastante atenção, seguir ali o decalque e também a referência, muito importante para que o decalque esteja limpo nesse momento. Vou ali fazendo as texturas, a íris, vou fazer aquele sombreadinho interno ali dos olhos, onde que é mais escuro. E ali o desenho já começa a ter mais fisionomia, já começa a ter mais expressão. Vou ali continuar com a 3RL, fazendo essas texturas bem curtinhas ali, próximo dos olhos, abaixo dos olhos do leão, né? Aquela parte que é mais escura.